promessas. Então nós começamos no culto na vigília, falando sobre promessas, falamos sobre a diferença entre profecia e promessa, que não é a mesma coisa, que a promessa pode estar dentro da profecia, mas profecia é profecia e promessa é promessa, e às vezes nós confundimos por não conhecer. No domingo falamos sobre a promessa, domingo passado, a promessa de salvação. E também no mesmo texto que fala da promessa de salvação, fala também da promessa de ir para o inferno, aquele que não obedece a Deus. E, enfim, existem muitas coisas na Bíblia, muitas promessas, não é? Existe promessa de vida eterna, existe promessa do Espírito Santo, Atos 2,39, que Pedro diz que aquele derramar do Espírito não era somente para eles, mas era para nós, não é? Era para os filhos e para as gerações futuras. Então, para aquele que diz que os dons cessaram, esse texto é um calcanhar de Aquiles, não é? E, enfim, existem muitas promessas de salvação, libertação, uma garantia, existe uma promessa incrível de Cristo, que Ele nunca nos deixaria só, sim ou não? Ele disse que ia para o Pai, mas enviaria o Consolador, e Ele mesmo disse, lá em Mateus 28:20, que estaria sempre conosco até o fim dos tempos. Então existem muitas promessas, irmãos. Nós encontramos muitas promessas na Bíblia. Josué diz que todas as promessas que Deus fez, Ele cumpriu. Só que nós precisamos aprender e crer e buscar as promessas que Deus tem para nós. Irmãos, existem muitas situações porque uma promessa ainda não aconteceu, mas duas mais diretas, vamos dizer assim. Uma é você não entender quem é você em Cristo, que você precisa entender um pouquinho sobre valor próprio, porque Deus criou o homem em sua imagem e semelhança. A palavra diz que tudo posso naquele que me fortalece. Jesus não morreu por gafanhoto, Jesus não morreu por cachorro, por baleia, Jesus morreu pelo homem, por mim e por você. Ou uma outra situação, que toda promessa passa pelo teste do tempo. Toda promessa tem um tempo para se cumprir, e às vezes nós queremos antecipar isso. E eu queria falar nessa noite um pouco sobre valor próprio, amém? E entenda, valor próprio não é ser orgulhoso. Nós entenderemos aqui o que é valor próprio segundo a palavra de Deus. Gálatas capítulo 6, verso 4, se você puder abrir aí. Algumas coisas eu vou dar uma corrida, não é? Mas, se você não tiver Bíblia, ou se você não consegue acompanhar, estará sendo passado aí no telão, não sei, acredito. Então, Gálatas 6,4 diz assim, olha que coisa interessante: cada um preste muita atenção em seu trabalho, pois então terá a satisfação de havê-lo feito bem, e não precisará se comparar com os outros, porque cada um de nós é responsável pela própria conduta. Ou seja, irmãos, eu não tenho que me comparar com ninguém. Eu preciso entender o meu valor em Cristo Jesus. E valor próprio, irmãos, é o fundamento da vida. Quando se fala de valor próprio, é você compreender, é você entender até mesmo como Cristo te enxerga. Porque Deus criou o homem em sua imagem e semelhança. Cristo te enxerga. E como é que Cristo te enxerga? Olha que coisa interessante. Atos 9, verso 15 diz assim: o Senhor, no entanto, disse: vá, pois Saulo é o instrumento que escolhi para levar minha mensagem aos gentios e aos reis. Uma outra versão diz: ele é um vaso escolhido. Amém? Diga assim: eu sou escolhido em Cristo Jesus. Você é um vaso, você é um instrumento de Cristo. Então você não é qualquer coisa, amém? Se Cristo é Deus, se Cristo é Rei dos reis e Senhor dos senhores, e eu em Cristo me torno filho de Deus, então eu não sou qualquer um, eu sou um príncipe de Deus. Eu faço parte da realeza de Deus, assim como você, que tem Jesus. Irmãos, valor próprio é compreender como o diabo te enxerga. Porque todo cristão que entende quem ele é, espiritualmente falando, o diabo também o conhece. Lembra lá em Atos 19, a partir do verso 13, quando os filhos de um sacerdote
foram expulsar um demônio e falou assim: olha, eu te expulso em nome de Jesus, em nome do Jesus de Paulo. E o demônio disse assim: Jesus eu conheço, Paulo também, e você, quem é? Então, quando você entende quem você é em Cristo, tanto Deus te enxerga, como o diabo também te enxerga. E aí é que você precisa entender sobre valor próprio, porque as lutas virão para tentar roubar, para tentar destruir as promessas que você tem na sua casa, no seu casamento, com os seus filhos, com os seus pais, como ministério, como profissão. Você precisa se posicionar. Irmãos, valor próprio é ver a si mesmo como uma pessoa que Deus quer que eu seja e não o que eu quero ser. Isso é valor próprio, biblicamente falando. É quando eu entendo isso, que eu tenho que ser aquilo que Deus quer que eu seja. Como diz aquele louvor, não é? Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. E você precisa entender isso, você precisa viver isso. Porque às vezes não é que Deus não quer fazer, não é que você não tem fé. Às vezes o problema é que você quer ser algo que não é o que Deus quer para você. E aí você entra em conflito. Irmãos, Deus criou o homem com uma autoridade tremenda, sim ou não? Deus criou o homem para dominar, para governar. Gênesis 1, 26 em diante, lá diz que Deus disse assim: façamos o homem nossa imagem e semelhança. E ele diz assim também: dominem sobre tudo, sobre peixes, sobre os animais, sobre as aves, dominem, governem. Deus criou o homem para governar, para dominar a terra. Só que o pecado acabou afetando isso, sim ou não? Não é? O pecado, quando Adão peca, houve ali uma destruição terrível dessa autoridade que Deus deu ao homem. Porque até então Adão era imortal, até então Adão e Eva não conheciam o que era doença, e o que eles falassem, tudo que existia na terra tinha que se sujeitar a ele. Até mesmo Satanás e seus demônios, porque Satanás já habitava na terra, e foi lá que ele usou a serpente para falar com Adão e com Eva. Então, o homem tinha uma autoridade, vamos dizer assim, de uma forma muito temerosa. O homem foi criado para ser um semideus na terra, o ser humano. E tudo teria que tinha que reconhecer e tinha que obedecer a ordem de Adão. Só que o homem peca, para variar. O que nos impede de exercer a autoridade de Deus? O pecado. O homem peca. Só que o propósito de Deus até hoje é resgatar ou restaurar essa autoridade que o homem perdeu. E aí entra a obra redentora de Cristo na cruz. João 1,12, Jesus diz que aquele que tem Cristo se torna filho de Deus. Por isso que o Senhor diz, Jesus diz assim: eu vi Satanás caindo do céu como um relâmpago, e eis que eu vos dou autoridade para pisar serpentes e escorpiões, e nada pode lhe fazer dano. O Senhor estava restaurando a autoridade. Só que não adianta ficar em palavras, eu tenho que exercer essa autoridade. Tiago capítulo 1 diz assim, que se você só ouve e não pratica, é em vão o que você está ouvindo. Você tem que exercer essa autoridade. Você tem que olhar diante de uma situação e dizer: Cristo, em Cristo Jesus, eu ordeno que isso pare. Ao invés de querer se matar, ao invés de querer brigar com o marido, com a esposa, ao invés de você falar em nome de Jesus, demônio da intriga e da confusão, dos ciúmes, da inveja, da cegueira, na minha casa você não fica. Você simplesmente entra na contenda, como diz o ditado na minha terrinha na Bahia, né? Você fica fazendo graça para o diabo rir. Você fica nisso. E de uma forma prática, irmãos, vai lá em Juízes capítulo 6, olha que coisa interessante, o que é valor próprio. Juízes capítulo 6, verso 11, que coisa interessante, irmãos, que quantas coisas nós deixamos de viver, porque não compreendemos ou não cremos o que realmente nos tornamos em Cristo Jesus.
Juízes capítulo 6, verso 11 diz assim: Então o anjo do Senhor veio e sentou-se debaixo do grande carvalho, em Ofra, que pertencia a Joás, do clã de Abiezer. Gideão, filho de Joás, estava debulhando trigo no fundo de uma prensa de uvas, a fim de não ser descoberto pelos midianitas. O anjo do Senhor apareceu a Gideão e disse: O Senhor está com você, guerreiro corajoso. Algumas versões diz varão valoroso. Gideão respondeu: Meu Senhor, se o Senhor está conosco, por que nos aconteceu tudo isso? E onde estão os milagres de que nossos antepassados nos falaram? Acaso não disseram: O Senhor nos tirou do Egito? Agora, porém, o Senhor nos abandonou, nos entregou nas mãos dos midianitas. Então o Senhor se voltou para ele e disse: Vá com a força que você tem e liberte Israel dos midianitas, sou eu quem o envia. Mas, Senhor, como posso libertar Israel? Perguntou Gideão. Meu clã é o mais fraco de toda a tribo de Manassés, e eu sou o menos importante de minha família. Certamente estarei com você, disse o Senhor, e você destruirá os midianitas como se estivesse lutando contra um só homem. Olha que coisa incrível que é valor próprio, irmãos. A visão que Deus tem de Gideão, poderoso guerreiro. Olha a visão de Deus olhando para o homem, mero mortal. Agora, qual era a visão que Gideão tinha de si mesmo? Fraco, derrotado. Eu sou mais fraco, eu não consigo nada, eu estou aqui escondido, e começa até a questionar Deus. Cadê o poder que diz que libertou o povo lá no deserto? Cadê isso? Você começa a olhar para Gideão e vê alguém que não se enxergava, mesmo Deus falando: o Senhor é contigo, poderoso guerreiro, varão valoroso. E quantas vezes você escuta uma palavra e Deus diz assim: eu farei, confia, espera, eu farei o que tem que ser feito, e você fica: mas comigo isso não vai dar certo, ó vida, ó azar, ó vida. Você não prospera, você não caminha. Irmãos, diz um ditado que jacaré que não anda vira bolsa. Você tem que caminhar na promessa de Deus. Você tem que olhar e enxergar como Deus te enxerga. Por isso que Paulo disse assim: sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Você tem que saber quem é você em Cristo Jesus. E você não é qualquer um. Deus não morreu por qualquer coisa. Olha outro exemplo incrível, irmãos. Vai lá em Êxodo, capítulo 14, verso 5. Olha que coisa incrível. Olha como é que o mundo te enxerga. E olha como Deus te enxerga. Êxodo capítulo 14, verso 5. Abre aí comigo. Olha que coisa incrível, irmãos. Êxodo 14, 5 diz assim: Quando o rei do Egito soube que o povo de Israel havia fugido, ele e seus oficiais mudaram de ideia. O que fizemos? Perguntavam. Como podemos deixar todos os escravos israelitas escaparem? Olha a visão do mundo para você. Faraó e seu exército olhavam para os israelitas como escravos, não como o exército de Deus. Por quê? Lá em Êxodo 12, 41, o Egito representa o mundo aqui, estava havendo escravos, pessoas que não tinham vontade própria e não teriam condições de viver ou de lutar para manter a sua liberdade. Êxodo 12, 41, mas olha o que a palavra diz, olha como é que Deus te enxerga. Diz assim: o povo, na verdade, essa grande multidão do Senhor deixou a terra exatamente no dia em que se completaram os 430 anos. Outra versão diz: todos os exércitos do Senhor saíram do Egito. Olha que coisa incrível, irmãos. O povo era visto como escravo, mas Deus os enxergava como seu exército. O mundo sempre irá olhar para você e achar que você é um alienado, achar que você é bobo porque você é crente, achar que pode vencer a igreja de Jesus na terra, e a igreja não é uma placa. O mundo olha como é que os poderosos falam da igreja.
Eles ameaçam, vamos proibir a Bíblia. Irmãos, quem é o homem para parar a igreja de Cristo? E eu nunca vi alguém se levantar contra Deus e permanecer vivo. Só que o mundo, Satanás usa o sistema do mundo, e ele impõe sobre você, e você começa a achar que você é qualquer coisa. Você começa a duvidar do potencial que Deus colocou em você, das promessas que Deus fez a você. Você começa a duvidar. Só que Deus olhando e diz, aos 430 anos, o meu exército marchou e saiu do Egito. Irmãos, eu não sei quantos anos você vive e está esperando uma promessa de Deus se cumprir. Eu sei de uma coisa, que aquele povo viveu 430 anos no Egito, mas Deus disse antes, através de Abraão, que aquele povo ficaria no Egito, e depois de 400 anos o Senhor voltaria e os libertaria. Ou seja, há promessas na minha e na tua vida, que se você entender quem é você, que você não é qualquer coisa, que em Cristo Jesus você pode todas as coisas, você viverá essas promessas. Você não pode ter essa casa, você não pode ter esse carro, você nunca será conhecido, você nunca estudará em tal faculdade. Quem disse? Mamon? Porque o Senhor do mundo é Mamon, o Deus das riquezas. Se o Senhor disse que meu é o ouro e meu é a prata, quem disse que você não pode chegar em lugares altos? Porque a vontade de Deus é que o seu povo caminhe e prospere, que o seu povo seja a cabeça e não cauda. Essa é a vontade de Deus para nós. Só que às vezes nós falamos de fé, olhamos para a palavra, dizemos que cremos na Bíblia, que é a palavra de Deus, mas não entendemos quem somos nesse enredo. Irmãos, Cristo morreu por quem? Por mim e por você. O Espírito de Deus habita em mim e em você. Então como é que você fica com medo do espírito do mundo? Você fica às vezes se sujeitando a algumas coisas que não é necessário você se sujeitar. O mundo olhou escravos, olhou pessoas que não serviam para nada a não ser massa de manobra, mas Deus olhava e dizia: o meu exército está marchando. Irmãos, e uma coisa que eu sempre falo, que eu acho incrível, quando você vai estudar sobre as tribos, como Deus é um homem de guerra. Porque você olha, Levi no meio, não é? As tribos, a tribo de Levi que guardava a aliança, a arca da aliança, e aí 3 tribos ao norte, 3 tribos ao sul, 3 tribos ao leste, 3 tribos ao oeste, e eles marchavam em sincronia. Se o inimigo viesse de cá, o exército estava pronto, não tinha como ser pego de surpresa. Ou seja, nós precisamos entender que o Senhor nos faz promessa, Ele nos capacita, e Ele fará com que os caminhos sejam aplanados para que você viva a promessa. Só que você tem que entender quem é você em Cristo Jesus. Irmãos, Deus nunca nos vê como nós nos vemos. Você quer ver uma coisa que eu sempre falo? Às vezes, faz tempo que eu acho que eu não falo isso. Quando você ora, você fala assim: Senhor, se for da tua vontade, que venha a tua autoridade, a tua unção sobre a minha vida. Está errado. Se você entender quem é você em Cristo Jesus, irmãos, você não irá orar pedindo autoridade e unção. Você simplesmente irá pedir para que Deus em Cristo te ensine como fazer essa unção fluir, porque a unção já está em nós. Se Cristo pelo seu Santo Espírito habita em nós, então por que eu estou pedindo unção se a unção já habita em mim? Eu tenho que pedir o entendimento ao Senhor e falar: Espírito de Deus, me ajuda, me ensina como desatar a unção, como fazer essa unção fluir na minha casa, no meu trabalho, na igreja, porque eu tenho que emanar a unção de Deus, ela já está em mim. Ou você acha que você está sempre em jejum e oração? Você às vezes nem orou para dormir, e não orou quando acordou, mas quando você acordou e saiu, se deparou com uma situação difícil. Se você entender quem você é em Cristo Jesus, você irá repreender aquilo. Por quê? Porque a unção já habita em mim. A unção já habita em nós. Então você não tem que orar pedindo autoridade e unção. Eu não falei aqui no começo, Jesus disse lá em Lucas: eis que eu vos dou autoridade.
Então, se Cristo já me deu autoridade, por que eu estou pedindo autoridade? Irmãos, é um negócio meio sem sentido. É a famosa oração mecânica. Você já aprendeu que você tem que mudar a voz, que você tem que falar grosso, que você tem que fingir que é espiritual. Irmãos, o demônio está lá, Jesus, sai dele. Não precisa estardalhaço, porque a autoridade de Cristo está em mim e em você. Oro pedindo a Deus pela sua presença. Irmãos, a presença de Deus já está em nosso meio, está em nós e flui através de nós. Cristo disse assim: onde 2 ou 3 estiver reunido, ali eu estarei. Então por que eu fico orando pedindo a Deus pela sua presença? Eu tenho que pedir que haja uma manifestação dessa presença, que nós chamamos de dons espirituais. Os dons não é para ninguém ser bonitinho. A palavra diz que os dons é para a edificação do corpo de Cristo, da igreja. Então eu não tenho que ficar pedindo, irmãos, a Deus pela sua presença. Eu tenho que pedir a Deus pelo Espírito em Cristo como fazer essa presença fluir em nosso meio. E aí é onde os dons se manifestam, onde há uma profecia, onde há uma palavra de cura, onde há uma libertação. É isso que flui. Então o que são os dons? É a presença de Deus fluindo no meio do seu povo. Isso são os dons, irmãos. Eu não preciso falar assim, não, eu só vou orar por cura se eu tiver o dom de curar. Não. Em Cristo Jesus eu posso falar: doença, sai da vida dessa pessoa. Agora, se Deus te dará um dom específico, é outra história. Mas no meio do corpo de Cristo, alguém pode se levantar em profecia, alguém pode se levantar com uma palavra de cura, porque os dons eles estão fluindo. A presença de Deus está fluindo em nosso meio. Então eu não tenho que ficar pedindo, não é? Pedindo a Deus pela sua presença. Eu preciso pedir a Deus que haja manifestação dessa presença. Pai, graças te dou, Cristo o homem falando, graças te dou, Pai. O Senhor sempre me atende, mas eu oro para que eles vejam que o Senhor me enviou. Você tem que crer, e isso se chama valor próprio. Você entender quem você é, irmãos. Nós não vivemos mais no tempo. Durante quantos anos e quantas décadas o povo dizia que todo crente era burro, não era assim? Todo crente é ignorante, que crente não estuda. Irmãos, o povo que mais estuda hoje é crente. Aí o crente está estudando e batendo de frente, o que acontece? Um problema. Não estavam acostumados com um crente que se posicionava. Agora o crente está se posicionando, e doa quem doer. Então eu não tenho que pedir a presença de Deus, eu tenho que pedir a Deus como fazer essa presença fluir em nosso meio. Eu não tenho que pedir, Ele já está aqui. Ou você duvida que Deus está aqui, ou você duvida que há anjos do Senhor aqui. Eu posso não ver com os meus olhos, mas eu sei que eles estão aqui, porque o anjo do Senhor acampa ao redor daquele que teme a Deus. Irmãos, a falta de valor próprio nos leva a cair de muitas maneiras, amém? A falta de valor próprio nos leva a cair, porque quando você não entende o que você é em Cristo Jesus, que você é mais do que vencedor, tudo que vem você desiste, tudo que vem faz você desanimar, tudo que vem se torna um obstáculo, e você para. Por quê? Porque você não consegue crer que Deus pode fazer você andar por cima do mar, que Deus pode abrir montanhas, que Deus pode aplanar o que tem que ser aplanado, e Ele fará com que você viva o que Ele te prometeu. Irmãos, a glória de Deus em minha vida é para que Ele seja glorificado. Então, se tem alguém interessado, que eu creia que eu não sou qualquer coisa, mas eu sou um filho de Deus em Cristo Jesus, se tem alguém que torce para isso, é Deus. Porque toda vez que o crente entende isso, e ele começa a fluir nos dons, ele começa a fluir na palavra de Deus, a glória de Deus se derrama, e a glória é de Deus. Então como é que o mundo verá que Deus é real? Através da glória de Deus que se manifesta através de você. Irmãos, o cara pode ser ateu, ele pode ser o que ele quiser. Se ele estiver ali do lado de alguém que ele conhece, que era cego, e ele vê aquele cego enxergar, eu duvido, se na hora ele não deixa de ser ateu.
Por quê? Porque é o valor de Cristo que há em você. Então você precisa entender que a glória de Deus é de Deus. E quando você aprende a manifestar o poder de Deus, você está exalando a glória de Deus e está levando o nome de Deus a muitos lugares. Irmãos, uma das formas de reconhecer a glória de Deus é reconhecer o que Ele fez em minha vida. Quando vier aquela baixa estima, o problema está grande, para e reflita quantas coisas Deus já fez em sua vida. E fala assim: não, eu creio que eu sou filho de Deus em Cristo Jesus. E que se Deus já fez isso, isso e isso, por que Ele não fará mais isso? Menino, você não é de nada. Olha o exército aqui, homens valorosos. Como é que você vai enfrentar o gigante, né? A famosa bonitinha história de Davi e Golias. Aí Davi diz para Saul: eu matei urso, eu matei leão, esse daí não vai ser nada. Um exército inteiro com medo de um homem. Um exército inteiro. E a Bíblia diz que durante 2, 3 vezes por dia, se não me falha a memória, Golias saía e afrontava os exércitos do Senhor. E um jovem de 16 para 17 anos, e a média de estatura do judeu era no máximo 1,70, viu? O povo judeu não era um povo alto. Por isso que Saul era notado, porque ele era alto. E um jovem vai e diz o que para aquele gigante? Você vem a mim assim, mas eu vou a você em nome do Senhor dos exércitos. Davi sabia quem ele era o ungido para ser rei e governar sobre Israel. Ele sabia que Golias não poderia matá-lo, porque Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender, e foi o próprio Deus quem o mandou ser ungido. Então, e essa unção está sobre mim, está sobre você, porque quando eu recebo Cristo, eu recebo a unção de Deus na minha vida. Então você tem que falar assim: ó, hoje eu vou sair para procurar emprego, e eu vou abrir a porta, e Cristo irá fazer com que essa porta permaneça aberta. Cristo irá me dar espírito de sabedoria, e eu vou entrar e vou conquistar, porque o Senhor disse que crer nos profetas, crer no rei e prosperará. Você precisa entender quem você é. Irmãos, quanto mais caro, mais precioso é. Assim é o sangue de Jesus, não é? Derramado. Então, se o sangue de Jesus não tem preço, e Ele derramou esse sangue sobre mim, sobre você, me purificando, eu preciso valorizar isso, irmãos. Eu preciso parar de andar de cabeça baixa reclamando e lutar. Se o problema é meu casamento, eu vou lutar pelo meu casamento. Se o problema são os filhos nas drogas, eu vou lutar pelos meus filhos. Se o problema é o emprego, eu vou lutar para que Deus me dê um emprego melhor. Qual é o seu problema que Deus não possa resolver? Só que nós limitamos Deus. Nós colocamos Deus de uma forma como se Ele não pudesse fazer nada, porque não entendemos quem é Deus. Deus é soberano. Deus não deve explicação nenhuma para o homem, e por misericórdia Ele nos ouve. Irmãos, o diabo ele tenta colocar em nossa mente que nós não temos valor, e eu não estou falando de ser orgulhoso, amém? Orgulho é outra coisa. Ele tenta colocar isso: você não vai, isso não vai dar certo, você não é de nada, e já era, já foi. Já perdeu os teus filhos, já o teu casamento já acabou. E se esse emprego aí, se eu fosse você, eu nem ia, porque você não tem capacidade. Irmãos, quando eu fui na Itautec, o sonho de todo técnico na época de eletrônica era trabalhar na Itautec. Aí eu tinha saído da Icomon, aí eu falei assim: eu vou lá, mas sabe quando você fala assim, vou lá, mas era muito graduado na minha frente. E aí me deram umas contas doidas de fazer log, de fazer algoritmo, não sei o que. Eu falei: meu Deus, nem mais nada disso. Peguei, escrevi um monte de coisa lá e devolvi a prova. Aí daqui a pouco, olha, eu vou falar aqui o nome daqueles que passaram, não é? Para providenciar os documentos. Aí o primeiro nome, Antônio Marcos. Eu falei: é isso aqui. Por quê? Porque eu não posso ficar dependendo do que eu sou, eu tenho que depender do que Cristo é na minha vida.
E eu sabia que de mim mesmo, jamais eu teria condições de passar naquela prova, porque era uma prova muito difícil de eletrônica. Só que Deus faz, irmãos. Então eu não posso deixar que o diabo fique falando que eu não tenho valor, que eu nunca serei ninguém. Não, você é alguém sim, você tem valor. O Espírito de Deus habita em você, você tem valor. Irmãos, eu preciso ter certeza de quem habita em mim. Olha a autoridade que nós temos, irmãos. Vai lá em Hebreus capítulo 1, verso 14. Olha a autoridade que nós temos. É muita, viu, irmãos? Não é pouca não. Hebreus capítulo 1, verso 14. Você tem um exército celestial ao seu dispor, irmãos, e você fica com medo. A coisa é tão feia que eu já cansei de ver passar no lugar assim, as pessoas estão lá fazendo alguma oferenda na rua, e o crente atravessar a rua, vindo da vigília, dizendo que estava cheio de fogo, atravessar a rua com medo do povo fazendo uma oferenda na encruzilhada. Esse é o crente que diz que tem fé, que tem medo do capeta. Hebreus 1,14 diz assim: portanto, os anjos são apenas servos, espíritos enviados para cuidar daqueles que herdarão a salvação. Irmãos, se você crê que em Cristo você é salvo, existe um exército de anjos ao seu dispor. Existe uma legião de anjos ao seu dispor, para que pelo nome de Cristo você possa vencer e viver aquilo que Deus tem para a sua vida. Você pode caminhar na igreja, você pode frequentar a igreja, você pode estar do lado de um homem, uma mulher de Deus que faz prodígios e maravilhas em nome de Jesus, e mesmo assim não entender quem é Deus na sua vida. Lembra do servo do profeta? O homem costumado ver Eliseu fazer tantas coisas, quando acorda de manhã e vê o exército da Síria cercando a cabaninha de Eliseu, entra em desespero. Eliseu levanta e diz assim: Senhor, abre os olhos desse infeliz aí logo, para ele ver quem é que está aqui. E quando os olhos daquele homem se abrem, ele vê um exército de anjos e carros e cavalos de fogo, porque o Senhor está, irmãos, nos guardando. Só que nós duvidamos, e a dúvida abre um buraco no teu colete. A dúvida abre um buraco no capacete da salvação. Porque Tiago diz: se você orar e duvidar, você nunca receberá. Então você precisa entender, irmãos, a autoridade que Deus deu a você e a mim em Cristo Jesus. Você precisa viver isso. Você precisa entender isso. Quando está fazendo algo e está dando errado, para. Não fica resmungando, nem xingando, que nem eu faço. Para e vai orar. E fala: Senhor, não sei fazer, me ajuda. Fica frio, toma um cafezinho e volta, que você vai ver que você vai fazer, que é uma beleza. Porque você não entendeu quem é Cristo na sua vida. Você não entendeu que o papel do Espírito Santo é te aconselhar, é te guiar, é te exortar, é trazer a sabedoria de Deus para a sua vida. Porque se o Espírito de sabedoria, que faz parte do Espírito de Deus, estava em Cristo, e Cristo nos deu a autoridade que Ele tinha, então Ele nos deu autoridade, nos deu sabedoria também. E cabe a nós, irmãos, buscarmos essa sabedoria. Irmãos, a maioria dos grandes inventos que você usa hoje, foram feitos por homens que ou eram cristãos, ou eram judeus. Vai, presta atenção na história do povo. As grandes invenções que você hoje vive da humanidade foram feitos por homens cristãos ou judeus, a sua grande maioria. A primeira escola pública no mundo foi Zwingli, na Alemanha, um cristão, que entendeu pela reforma, que todo mundo tinha direito de ler a Bíblia, e hoje você tem a Bíblia e não quer ler, né? Todo mundo precisava ler a Bíblia, então para isso todo mundo tinha que aprender a ler e escrever, e assim começa a história do pobre poder ter acesso à educação. Então, irmãos, você precisa entender quem é você em Cristo. Você precisa viver isso. Quando falamos de valor próprio, irmãos, não estamos falando das nossas qualidades humanas, e sim quem eu sou em Cristo Jesus, amém? Como cristão, irmãos, como as pessoas me seguirão se eu não tiver valor próprio?
se eu mesmo não acredito em mim? Você seguiria um líder que não acredita em nada? Que não tem uma direção, que não tem uma palavra pelo menos de ânimo? Então por que você acha que as pessoas te seguirão? Se você não entende isso, irmãos, o baixo valor próprio produz pecado em nossas vidas. Para a gente ir para o final aqui, o baixo valor próprio produz, irmãos, problemas, produz pecados em nossas vidas. Porque quando eu não entendo quem eu sou em Cristo Jesus, eu estou dizendo que a obra de Cristo não foi completa na cruz do Calvário. Porque o Espírito do Senhor, disse Jesus, está sobre mim, para curar, para libertar, para dar vista aos cegos, para tirar os espíritos de prisões. E esse Espírito do Senhor, o Espírito Santo, está em nós através de Cristo Jesus. Então eu não tenho que ser maior do que ninguém, mas eu também não sou menor do que ninguém, porque a forma que Deus te fez é única. Ele fez, quebrou e jogou fora. Você é único no Senhor. Você precisa crer nisso. Irmãos, Mateus 22, 37 diz assim: Jesus respondeu: ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de toda a sua mente. Esse é o primeiro e maior mandamento. E o segundo é igualmente importante: ame o seu próximo como a si mesmo. Toda a lei e todas as exigências dos profetas se baseiam nesses dois mandamentos. Em João 13:34, Jesus diz assim, João 13:34: por isso agora eu lhes dou um novo mandamento: amem uns aos outros, assim como eu os amei. Vocês devem amar uns aos outros. Irmãos, como é que eu vou amar o próximo se eu não amo nem a mim mesmo? Nós temos que deixar de ser hipócritas. Nós temos que deixar de ser medíocres. Porque como é que eu vou dizer sobre eu falar que eu te amo, meu irmão, em Cristo Jesus, se eu não amo nem a mim mesmo? Se eu não entendo nem quem eu sou em Cristo Jesus? Como é que eu vou viver isso, irmãos? Por isso que o negócio não funciona. Irmãos, valor próprio é um fundamento da vida. Valor próprio é compreender como Cristo me enxerga. A única coisa, olha que coisa interessante, a única coisa que Gideão fazia antes da visita de Deus era se esconder. A falta de valor próprio atrai sobre as nossas vidas um espírito de medo e de covardia. Porque até Deus aparecer e insistir com Gideão, ele estava com medo, virou um covarde, o povo de Deus se acovardou, então ele estava com medo, fazendo ali, moendo trigo no tanque de pensar uva, quer dizer, já estava no lugar errado, para sobreviver por mais uns dias. A falta de valor próprio gera o desânimo, gera o medo, e isso faz com que você fique assim: é melhor pingar do que secar, não é assim que a gente fala? É melhor pingar do que secar, porque um pouco com Deus é muito. Eu sei que é muito, mas a pergunta é: o pouco de Deus realmente é o que você está vivendo, ou você está com um pouquinho que o capeta está te dando? Porque Gideão, antes de Deus, vivia assim, sobrevivendo. Irmãos, Deus não nos criou, Jesus não morreu naquela cruz para que nós sobrevivêssemos, mas era para que nós vivêssemos e tivéssemos uma vida, e vida abundante. Problemas todo mundo tem, lutas e situações todos nós passamos, mas isso não anula a certeza de quem é Cristo em minha vida. Não anula a minha fé de dizer: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Não anula a certeza de, mesmo como Jó, ver o casamento sendo destruído, os filhos mortos, tudo indo por água abaixo, todo cheio de feridas, dizer: o meu Redentor vive. Quando o salmista escreveu: elevo os meus olhos para os montes, e de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Esse cântico é chamado o Cântico dos Peregrinos. Por quê? A jornada de alguns lugares até Jerusalém, no templo, para adorar o Senhor, era perigosa. E assim como hoje, existiam muitos ladrões, muitos assaltantes no deserto. Então eles vinham pelo caminho dizendo: elevo os meus olhos para os montes, e de onde me virá o socorro? O meu socorro não vem do exército, o meu socorro vem do Senhor.
E aí fica essa pergunta para você nessa noite, para nós: como é que está a sua vida? O valor próprio está numa medida de 1 a 10, está pelo menos no 5, ou está no 0, está na reserva, mais 1 quilômetro e o carro para. Como é que está a tua vida? Fica em pé no seu lugar por um minuto. Feche os teus olhos se puder. Isso não é nada místico, irmãos. É só para que você não se distraia. E enquanto nós estaremos aqui louvando, não é para você cantar, mas é para você meditar e deixar que o Espírito comece a falar com você. Deixar que o Espírito Santo comece a trazer quais são as tuas dificuldades, porque o Senhor quer aumentar o reservatório de gasolina no teu tanque. E não é qualquer gasolina não, é gasolina prêmio. O Senhor quer te dar esse novo ânimo para que você caminhe e aprenda a esperar até que a promessa se cumpra. Só que sem valor próprio, irmãos, você sempre estará murmurando. Lembra do povo no deserto. Deus abre o mar, Deus faz um monte de coisa, e os camaradas estavam lá. E agora, Moisés, nós vamos morrer, no Egito era melhor. Quando o crente começa a perder o seu valor próprio em Cristo, ele começa a dizer que o passado dele, ele vivia melhor. Irmão, isso é mentira, porque se você vivesse bem no passado, você não estaria dentro de uma igreja hoje, porque a igreja foi feita para aqueles como eu, estavam doentes, que precisavam de algo de Deus. A falta de valor próprio fez aqueles quase mais de 2 milhões de pessoas morrerem no deserto, e só 2 entrarem, porque entendeu quem era o Deus que eles serviam. A vontade de Deus é que todo aquele povo entrasse em Canaã, mas não, morreram pelo deserto, e os filhos deles viveram a promessa de Deus. E não se iluda. Quando você entende quem você é em Cristo Jesus, as pessoas irão se levantar contra você, porque quando Josué e Caleb disseram: senhores, a terra é boa, o Deus que nos trouxe até aqui, nos dará essa terra, eles se levantaram para matar Josué, irmãos, e aí o Senhor bradou. Entenda uma coisa: se você se posiciona em Cristo Jesus, e começa a entender que você não é qualquer coisa, que Cristo não morreu por qualquer coisa, muitos se levantarão, mas se levantarão para cair, porque o Senhor dos exércitos não perde nenhuma batalha, irmãos. Muitos se levantarão, muitos irão contra você, mas permaneça firme. Lembra de Samar? Permanece no meio do campo e diga: esse campo é o Senhor que me deu, e Deus te dará força de lutar com ursos e leões, te dará força de destronar principados e potestades, porque em Cristo a unção e o poder foi derramado sobre nós e sobre a sua igreja. Por isso, fica com os teus olhos fechados e deixa o Senhor falar, continuar falando com você. Aleluia, aleluia. Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Nada de ficar sofrendo angústia e dor nesse seu complexo interior, dizendo às vezes que não é ninguém. Eu venho falar do valor que você tem. Eu venho falar do valor que você tem. Ele está em você, o Espírito Santo se move em você, até com gemidos inexprimíveis.
E aí você pode então perceber que para Ele há algo importante em você. Por isso levante e cante, exalte ao Senhor. Você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. Aleluia, aleluia, aleluia. Aí no teu lugar, se você precisa desse toque de Cristo, se você precisa realmente que o Senhor aumente aí o combustível espiritual no teu tanque, coloca a mão no teu coração. Coloca a mão no teu coração. Aleluia. E começa a falar com o Senhor. Começa a falar para Ele. Abre o seu coração para Ele. Abre o seu coração para o Senhor. Porque Ele está em você, Ele habita em você. O Espírito Santo se move em você, até com gemido inexprimível. E se você quiser em Cristo Jesus, se você quiser, se você precisa de uma oração, vem aqui à frente em nome de Jesus, o Cristo de Deus. Se você quiser, eu quero orar por você. Mas a palavra diz que não é por força nem por violência. Se você precisa dessa oração, esse é o momento. Senão nós vamos orar, vamos encerrar. Mas você creia que você não é qualquer coisa, que você é filho, que você é filha de Deus, que o Senhor, Ele tem muito mais para você do que você possa pensar ou do que um dia subiu ao teu coração. Senhor, em nome de Jesus, Pai, graças te damos, Senhor, por este tempo, por esta palavra. Pai, Tu conheces o coração de cada um, Tu sabes as necessidades de cada um, Senhor. Tu sabes, Senhor, o que cada um precisa, e como entramos aqui nessa noite, o que cada um que está nos assistindo ou nos assistirá precisa. Por isso, Senhor, em nome de Jesus, aumenta, Senhor, a fé que há em nós. Aumenta, Senhor, a fé, para que possamos entender que em Ti somos mais do que vencedores, para que possamos compreender, Senhor, que nós não somos qualquer um, que nós somos o Teu povo, somos parte do Teu povo, e que um dia, Pai, nós reinaremos contigo. Um dia nós viveremos de uma forma onde não haverá mais dores, onde não haverá mais lágrimas, onde somente haverá o Teu amor, e a luz que nos iluminará é o próprio Senhor. Pai, graças te damos, Senhor, e assim como o Senhor nos trouxe, Pai, leva-nos em paz aos nossos lares, nos livra de toda a ação do inimigo, Senhor, nos livra de todo acidente. Pai, abre as portas de emprego, Senhor, que possamos caminhar, não de cabeça baixa, mas com a cabeça erguida, não por orgulho, mas pela certeza que o meu olhar está sendo dirigido até o Teu trono, Pai, e o Senhor inclinará o Teu ouvido e ouvirá o meu clamor, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, graças te dou por esse tempo, Senhor. Obrigado, Pai. Obrigado pelo privilégio de poder estar na Tua casa, de poder ouvir a Tua voz, de poder, Pai, ter a certeza
que eu não sou qualquer pessoa, mas nós somos, Pai, parte da tua igreja, parte do povo que o Senhor levará e viverá, e seremos um dia um só na tua presença em Cristo Jesus. Aleluia, amém, irmãos, glória a Deus, aleluia.